Nós vamos conversar agora, né? Com a nossa equipe de reportagem. Então vem comigo a notícia que você quer. Estamos juntos e vamos juntos. Nós estamos acompanhando um caso bastante triste. Algumas dúvidas a serem esclarecidas ainda. Eu acho que muita coisa vai aparecer, pode ser que apareça agora. Uma criança de 4 meses morreu. A Polícia Civil de Indaiatuba investiga os detalhes da morte dessa criança de 4 meses. Os pais dessa criança chocaram em Indaiatuba. Eles foram presos por negligência. Vocês querem detalhes? Quem conta é a nossa repórter, a Juliana de Paula. Juliana, boa tarde para você. 4 horas e 22 minutos, uma tarde quente. Aproximamos aí dos 37 graus, com uma sensação quase de 39, 40 aí para você, eu tenho certeza. E Juliana, mas o que deixa a gente triste é a situação em que nós encontramos crianças por aí, conselhos tutelar contando situações que, assim, são inacreditáveis e a ponto de uma criança de 4 meses perder a vida por negligência. Que história que é essa? Exatamente, Edinho. Boa tarde para você, tarde quente mesmo, viu, aqui na nossa região, e boa tarde também para quem nos acompanha. Pois é, um caso muito triste, né, para a gente já trazer aqui nesse início de semana, nessa segunda-feira, mas que a gente precisa contar, né, uma história como essa. Como você disse, esse casal, o homem de 31 anos, vidraceiro, a mulher de 30 anos, manicure, foram presos por negligência e devem sim responder por homicídio culposo. Bom, a história é a seguinte: de acordo com a polícia, inclusive, o local onde eles moravam com essa criança, a gente tem aqui o local certinho ali no Residencial Pinos, no bairro Campo Bonito, em Indaiatuba. A casa, o apartamento onde eles viviam, de acordo com a polícia, é um local impossível de se criar, de se educar, de qualquer ser humano, principalmente uma criança, viver. Realmente um local muito desorganizado, muito sujo, sujeira por todo lado, latas de cerveja, latas de cachaça, né, popularmente falando aqui, pinos de droga. Inclusive o casal acabou confessando, assumindo durante o depoimento que eles sim são usuários de droga. Então a situação realmente é bastante complicada ali, onde essa criança, esse menininho de 4 meses, vivia com os pais, e também uma menina filha também do casal, de 6 anos de idade. No sábado, quando essa tragédia aí aconteceu, a Guarda Municipal estava em patrulhamento e foi acionada para ir até esse local, mas o chamado era para ajudar uma criança que tinha se engasgado. Só que ao chegar lá, infelizmente, eles já encontraram um bebezinho morto, já durinho, o rosto completamente sem vida. Levaram o bebê, a mãe também acompanhou, foram até uma unidade de pronto atendimento ali da cidade, e a médica, ao ver, já descartou completamente essa possibilidade de engasgamento por conta da situação da criança, como ela chegou até lá. E a médica disse também que essa criança já devia estar morta há pelo menos 4 horas. Durante o depoimento, Edinho, cada um falou uma coisa. Na verdade, eles contaram uma mesma história, mas alguns detalhes ali não bateram. Por exemplo, a forma como, o horário, por exemplo, que a criança tinha morrido. A mãe contou que ela amamentou o bebê por volta das 8 horas da manhã, daí ela dormiu. Quando foi umas 11 e pouquinho, ela acordou e viu a criança já naquela situação, já sem vida ali, né, desfalecida. O pai, por sua vez, contou que dormiu no quarto ao lado, foi até o quarto onde estava a mãe e a criança e viu os dois dormindo, e viu a criança naquela situação, e acordou a esposa. Então, a esposa não teria visto a criança daquele jeito primeiro. Então, aí já teve uma diferença, né, nessas versões. Agora, o que a polícia vai fazer? Eles estão presos, como a gente disse. A menina mais velha vai estar com os avós. O Conselho Tutelar também já está sabendo de tudo o que aconteceu, precisa saber qual a situação que vai ficar essa criança. Os dois, se aguarda agora a polícia, na verdade, o laudo da perícia para saber de fato o que teria matado essa criança, esse bebezinho de 4 meses. Mas, como a gente disse, a médica que atendeu o bebê já descartou essa hipótese aí da criança ter se engasgado.
que poderia ser uma possibilidade, né, Edinho, ali durante a amamentação acontece muito uma situação como essa, mas essa hipótese já foi descartada pela médica. Agora basta saber de fato o que teria causado a morte desse bebê. A gente só vai saber disso realmente quando esse laudo técnico ficar pronto e chegar aí às mãos da Polícia Civil, Edinho. Mas realmente é uma história lamentável. É uma história que chocou, é uma história que chocou, chocante. Por quê? 4 meses essa criança tem, Juliana, 4 meses. Ela é usuária de droga, ele também. Primeiro, bebida alcoólica, várias latas, como você falou, corotes, né, que é corotinho de cachaça, que, enfim, a sujeira dentro de casa, uma criança de 6 anos que fumava ou cheirava de tabela. Agora, eu não sei se você é mãe, e se um dia você vai ser, você conhece uma mãe, enfim, ela está amamentando. Então ela não poderia nem beber, não tomar bebida alcoólica. Agora imagina cheirar um pino de cocaína e depois amamentar uma criança, vai para o leite, vai para a criança. E se ela é usuária de drogas, gente, aí tem muita coisa nessa história que a polícia ainda vai trazer à tona isso. Essa criança teria, você falou, já 4 horas que ela teria morrido, segundo a médica? Isso, de acordo com as informações preliminares que a gente teve acesso, Edinho, a médica que atendeu a criança ali na unidade de saúde teria informado isso, pelas condições em que a criança estava. Então ali ela já analisou, essa criança, pelo que a gente observa aqui, morreu há pelo menos 4 horas e não foi por uma questão de engasgamento. Agora, então, Juliana, por isso que toda essa investigação precisa ser feita. Gente do céu, olha, é tão lamentável trazer uma informação como essa, você pensar numa criança pititica de 4 meses, né, sendo amamentada por uma mãe irresponsável, por um pai mais irresponsável ainda, usando bebida alcoólica, usando pinos de cocaína, uma droga forte, amamentando. Essa criança possivelmente tenha tido uma convulsão. E sabe por que isso acontece? Eu falo com propriedade em cima disso, Juliana, porque eu trabalhei muito tempo no rádio, que é o seu sonho, que você falou para mim, eu gostaria de fazer rádio, e no rádio você vai encontrar muitas histórias assim. Eu já ajudei muitas crianças que não se movem, não se mexem, se alimentam pela tráqueo, respiram pela tráqueo. Por quê? Porque foram crianças que foram adotadas, que são muito bem cuidadas até hoje. A última delas foi a Sabrina, que acabou falecendo, uma criança que eu ajudei por muito tempo no rádio, aqui em Campinas, e que ela foi recolhida de uma moradora de rua. E essa moradora de rua, ela é usuária de drogas. Ela fumava pedra de crack. Então, quando essa criança nasceu, essa mulher, ela pegou essa criança para cuidar, né? Ela cuidava muito bem dessa criança, mas com 2 ou 3 meses essa criança começou a ter convulsões. Por que essa convulsão? Abstinência da droga, Juliana. A criança já nasceu, então ela tinha ali a droga, né, que a mãe estava usando. Quando ela nasceu, cortou-se o cordão umbilical e ela ficou sem a droga. Ela teve abstinência, ela começou a ter convulsões. Num dia apenas ela teve mais de 28 convulsões e ela teve paralisia cerebral. Ficou numa cadeira, ficou numa cama para o resto da vida. Deus achou melhor levá-la faz pouco tempo, mas ela cuidou dessa menina com muito amor, com muito carinho. E quantas fazem esse trabalho hoje? Então é uma irresponsabilidade. Possivelmente essa criança tenha tido uma convulsão e ela morreu ali, né? Uma negligência mesmo dos pais. Que triste, gente, que triste, muito triste essa informação. Eu fico assim, sem saber, na realidade, o que falar, porque o vício é uma coisa difícil de você sair dela, porque você tem que ter força de vontade, né? Não adianta ir lá internar, não, tem que ter força de vontade de sair disso aí. Agora, o arrependimento bate, mas não dá para voltar atrás. E a mentira, ela vai ser descoberta a qualquer momento. Não adianta mentir. Caíram em contradição, a Juliana aqui comigo, né, a nossa equipe. Juliana, mais uma vez, obrigado. Você vai ficar inteirada aí de novas informações. Fica à vontade se tiver novas informações.
O laudo vai sair quando, Juliana? Você tem expectativa desse laudo? Já tem informações? Ainda não tem a previsão, Edinho, que a gente sabe que a perícia esteve no local e por conta de todos esses fatos, esse laudo técnico sim está sendo feito. Geralmente eles dão um prazo aí de até 30 dias, né, Edinho? Mas depende muito de cada caso. Esse laudo ficando pronto, a gente vai ficar atento, inclusive, a essa história, porque saindo esse resultado, a gente quer dar sequência também aqui a esse caso, né? Concluir. Infelizmente, o bebezinho a gente não vai poder trazer de volta, é muito triste isso, mas pelo menos a causa, o que tirou a morte de forma tão precoce dessa criança, a gente consegue trazer de acordo com a perícia, com esse resultado que a gente vai obter daqui a alguns dias. Obrigado, Juliana. Excelente semana para você, viu? Afinal de contas, a gente tem que passar a informação. 4 horas e 32 minutos. Eu só quero fazer aqui um pedido para você que é viciada em drogas, principalmente mulher. Por favor, você pode engravidar a qualquer momento. Ou você que está grávida, não use bebida alcoólica, o cigarro ou a droga mesmo. A exposição dessa criança no teu útero materno a essas drogas que você está consumindo, ou qualquer medicamento, você tem que ir lá e perguntar para o médico, eu posso tomar esse medicamento que eu já tomo? Não, você para agora porque você está grávida. Isso pode acarretar sintomas, intoxicação e abstinência. Na maioria das vezes, a abstinência, a criança morre de convulsão, porque ela não tem mais a droga. Essa criança, gente, 4 meses, ela sofreu durante toda a gestação, viu? Ela sofreu durante toda a gestação. E agora morreu de convulsão. Você pode ter certeza, vai sair o laudo. Uma casa que mais parecia um chiqueiro, segundo a informação da polícia. E a cocaína, gente, são pinos que foram encontrados lá. A cocaína, ela consegue atingir concentrações cerebrais na formação da criança, afetando a formação do cérebro. Como é que seria essa criança, tadinha, com 1 ano de idade? Como é que seria essa criança com 2 anos? E a criança nasce, como nasceu. E ela sofre abstinência. Como no meu caso, eu acho que sofreu. E ela poderia ficar uma criança dependente do pai e da mãe, que são irresponsáveis pelo resto da vida. Um crime. Mataram a criança. A mesma coisa que jogar uma criança de um prédio, espancar uma criança. Mataram uma criança por negligência. Quatro horas e 34 minutos.